Nesta segunda temporada, continuamos com episódios muito legais, maravilhosos, edificantes, de grandes curiosidade, mas também de formação. Por meio de uma conversa dá para se formar e muito, principalmente porque conseguimos a sua atenção. Por isso, neste episódio, queremos pedir de novo esse tempinho seu, para você se unir a mim, Frei David, na central de podcasts da Rádio Evangelizar, para mais um episódio do nosso Cappuccino Cast. E como você já sabe, estou sempre muito bem acompanhado. E hoje eu acolho aqui nos nossos estúdios, no nosso Cappuccino Cast, Frei Luiz Felipe Camargo. Paz e bem, Frei. Paz e bem, Frei David. Que alegria ter você aqui. Obrigado por ter dado o seu sim. Para mim que é uma alegria o convite da sua parte para a gente ter esse bate-papo. E hoje um bate-papo bem edificante. Afinal de contas, o nosso episódio é Senhor, o que queres que eu faça? Uma pergunta um pouco intrigante. Todo lugar franciscano que você for, você vai enxergar uma pergunta dessa em algum lugar. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Mas já vamos falar sobre essa temática. Antes, sempre eu peço para que o meu convidado, a minha convidada, se apresente, para que também criamos um laço com aquele que está nos acompanhando. Então, primeiramente, paz e bem, que bom que você está nos acompanhando e que vai participar aí dessa nossa conversa, né, sobre a vocação, sobre a vocação de São Francisco, sobre a vocação de todos nós, escutar a Deus, isso tudo é tão importante, né? Bem, eu me chamo Frei Luiz Felipe Camargo, mas pode falar só Frei Felipe, que aí a gente já fica praticamente íntimo. Eu sou Frei Capuchinho, assim como Frei David, somos da mesma fraternidade, inclusive, nesse momento, né? Estamos lá em... Coisa boa! Lá em Ponta Grossa, no Convento Bom Jesus, e eu trabalho nesse momento com as vocações capuchinhas, né? Estou no serviço de animação vocacional da nossa província. A nossa província abrange 2 estados, né? Paraná e Santa Catarina, e nós temos o Centro Vocacional Capuchinho. Esse centro vocacional é o que está ali o órgão, né, diretamente responsável pelas vocações na nossa província, e agora essa é a minha responsabilidade principal. E eu tenho a honra de ter o Frei David trabalhando comigo também. Ele tem várias atribuições, né? Um homem muito ocupado, mas uma delas é também estar com a gente nesse trabalho vocacional, e a gente quer fazer o negócio bombar, né, Frei? Amém, vamos junto aí, por isso que estamos também com esse podcast, para levar ainda mais estas informações, esta formação aos nossos jovens, que tem muitos jovens que nos acompanham também. A gente tem que usar de todos os artifícios, né, Frei? Mas, continuando a minha apresentação, eu sou natural de Ponta Grossa também, né? Nasci lá naquela cidade. Sempre fui pertencente à paróquia Bom Jesus, que é cuidada, né, pelos freis capuchinhos. E lá foi o ambiente que nasceu a minha vocação, né? Então, desde muito cedo, eu fui participando, né, da comunidade, morava pertinho da igreja, então tive essa sorte. E isso, há uns, 20 anos atrás, um pouco mais, era muito importante, porque as crianças não tinham... não era tão perigoso a gente andar, né? Sim. Então, como a igreja era na esquina da minha casa, eu podia ir sozinho. E isso foi muito importante para eu estar na vida da comunidade ainda mais, de forma mais forte, né? Eu destaco ainda a presença da vida consagrada em toda a minha história vocacional. Outra vizinhança muito boa que eu tinha era das irmãs, né? Então, além da nossa paróquia ser atendida pelos freis, tinha um convento, tem, né, até hoje, um convento de irmãs perto da casa dos meus pais. E essa proximidade com as irmãs foi muito importante, né, para a gente ter essa presença da vida consagrada, e que foi muito impactante para mim, toda a minha história, e que certamente faz parte, né, de todo esse meu processo de discernimento também. Qual que é a congregação? As Irmãs Servas do Espírito Santo. Servas, né, do Espírito da Santo. Da família Verbita aí, né, de Santo Arnaldo Jansen. Então, as irmãs foram muito importantes. Bem, eu comecei na infância missionária quando eu era pequeno, né? E aí isso foi o que me integrou na vida da igreja e que me fez participar ainda mais.
A partir dali já não teve mais volta. Deus me pescou de um jeito que eu me envolvi com tudo, né? Catequese, liturgia, toda a vida da comunidade, canto, né? Tava lá presente em tudo na capela. Tua comunidade qual que é mesmo? Minha comunidade de origem se chama Santa Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus. Título super dogmático, Meu né? Deus, muito chique. É verdade. E aí eu ingressei muito cedo também na vida capuchinha. Entrei com 14 anos apenas. Olha né? lá. Adolescente, né? Mais novo que eu. Olha aí, ó. Ganhei. Ganhou. Ganhei. Entrei com 14 anos em Céu Azul também, Uhum. assim como o Frei David também. Um lugar muito especial para nós, né? Porque o primeiro lugar de ingresso é muito marcante, né? E hoje, olhando, né? Com 14 anos, que loucura, né? Loucura total. Mas naquele momento fazia todo sentido e na verdade faz todo sentido porque foi um primeiro momento muito importante para me encaminhar para aquilo que eu sou hoje, né? Que é ser um frade. O convite foi do Frei Valdir Fontana. Olha só. Ele era o animador vocacional lá no Bom Jesus na época. E você sabe, né, que o Frei Valdir é uma locomotiva, não para, tá o tempo todo, né? E naquela loucura dele, ele me questionou e me fez pensar e me deu todo o apoio, me acompanhou. E logo eu ingressei ainda no ensino médio, lá em Céu Azul. E depois, é claro, entrei novinho assim, mas o tempo vai fazendo com que a gente amadureça, reveja os nossos conceitos. E o discernimento, né, ele não estava feito e pronto lá, né, nesse primeiro momento de 13, 14 anos, quando eu fiz essa primeira decisão. O discernimento, ele foi continuando, né, ao longo de toda essa parte inicial, e a bem da verdade é que ele continua até hoje. E hoje você está em Ponta Grossa, mas aonde que você já trabalhou? Isso. Bem, eu fiz toda a minha formação, né, como de praxe, né, na nossa vida capuchinha, né, passei por vários lugares, iniciando em Céu Azul, passei por Santo Antônio da Platina também. Santo Antônio. Lá a gente também teve uma escola vocacional. Por Ponta Grossa, morei vizinho da minha família, ainda no início da formação. Você não sai de Ponta Grossa, Pois né? eu volta e meia tô voltando para lá. E aí, também o nosso postulado no Paraguai, noviciado em Joinville. Voltei para Ponta Grossa. E depois morei aqui em Curitiba, né? Onde está o Estúdio da Evangelizar. Morei por 4 anos aqui enquanto estudei teologia. Mas quando morei aqui, eu já era um frade perpétuo. Já tinha me consagrado para a vida toda. Isso aconteceu em 2017, em Siqueira Campos. Viu? Terra amada, né, David? Nem vou falar nada. Não, você tem mais propriedade ainda para falar. Morei em 2017 em Siqueira Campos, um ano que eu lembro com muito carinho, né? Porque lá eu tive a oportunidade de fazer um ano que a gente chamava, né, de estágio pastoral. E foi muito especial porque o povo siqueirense é diferenciado, né? Muito acolhedor, muito querido, um povo de muita, muita fé, né? Muita fé, terra do Bom Jesus, né? E isso tudo foi muito, muito positivo para minha caminhada. E lá, então, eu tive a oportunidade de deslanchar um monte de coisas, né? E aí, um trabalho que eu fui começando a desenvolver, que deu muito certo lá, foi um trabalho nas escolas, né? E aí foi muito bacana, teve uma abertura bem especial das escolas, das instituições em geral, dos professores em cada circunstância. E a gente pensa que não, mas dos próprios alunos, né? Então foi um trabalho muito bacana. No início tem algumas barreiras, sim, né? Claro que chegar na escola não é fácil. Nós precisamos ter muito respeito, né, com as diferenças. Existe um medo das próprias instituições de que a gente conduza um discurso proselitista. E até a gente entender que não é bem isso, que é se aproximar, que é falar daquilo que é importante na vida, sobre os valores,
aí a gente vai conseguindo conversar sem essas inseguranças, né? Isso foi possível de acontecer lá e foi realizado um trabalho belíssimo. E lá foi minha profissão perpétua, um dia inesquecível, inesquecível. Quando foi mesmo? 19 de agosto de 2017, né? Foi bem na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora sempre esteve me acompanhando, o caminho todo. Imagina a Capela Santa Mãe de Deus, o que vamos esperar, Pois né? pois é. Bem observado. Bem, depois, daqui de Curitiba, também foram anos muito especiais, morava lá no SIC, na Vila Nossa Senhora da Luz. Depois de lá, eu fui ordenado, né, sacerdote, e a gente pode falar sobre isso, porque também não é que foi tão pacífico, foi um processo de discernimento também. Depois de ordenado, fui trabalhar em Umuarama. Então, lá fiquei por 2 anos. Foi um tempo de grande graça, o início do meu ministério sacerdotal. Trabalhei lá na paróquia de São Francisco de Assis, uma paróquia que é uma potência, né? Uma potência. E aquela comunidade me marcou profundamente também. Um povo amado, querido, de muita fé, um povo assim que realmente veste a camisa e assume as coisas da igreja de uma forma assim incrível. Então morei lá por 2 anos e agora estamos juntos lá em Ponta Grossa, Ponta né? Grossa. Trabalho novo, ainda é novo, né? Trabalho vocacional. Se adaptando. Estamos descobrindo novos caminhos. Muito bem, esse é o nosso convidado de hoje, Frei Luiz Felipe Camargo, como você já viu, um jovem como eu, né? Um jovem super animado, motivado e que está liberado para trabalhar, então, neste centro de animação vocacional de toda a nossa província. E com este bate-papo, esperamos dar algumas pistas para o discernimento, para o acompanhamento vocacional. É um material que vai servir não só para você, mas também para o teu amigo, para a tua amiga, para o teu familiar. Você sabe de quem que eu estou falando, não é? Pois então, Frei, Senhor, o que queres que eu faça? Por que inquieta? Por que deixa a gente, vamos dizer, sem chão essa pergunta? Olha, Frei, ela é uma pergunta que quem se leva a sério na vida, em algum momento vai se fazer. E quem tem fé, né, sobretudo. A gente reza todos os dias, né, a oração do Pai Nosso. E fala, seja feita a vossa vontade. Se a gente não reza essa oração, porque, claro, todo mundo está sujeito a cair numa oração mecânica ali, né? Sim. Principalmente o Pai Nosso, que a gente reza todo dia, decorou e, às vezes, quando viu, já acabou, né? Já está no livrai-nos do mal, amém. Mas se a gente reza com sinceridade, mesmo que seja de uma forma não pensada, não refletida, a gente todos os dias reza, seja feita a vossa vontade. Então não tem como isso não mexer com alguém que tem fé e que entende que a vontade de Deus é sempre a melhor na nossa vida, né? E essa frase foi São Francisco que disse, né? Ela, por isso que está em todos os lugares franciscanos, né? Porque é uma frase de São Francisco no seu processo de discernimento vocacional. Quando ele precisava entender qual que era o lugar dele no mundo, qual era a vontade de Deus para a vida dele mesmo. Então, essa pergunta não era só uma poesia ou uma oração repetitiva, embora tenha, sim, se tornado um mantra na vida dele, né? Principalmente nesse processo mais inicial, né, da sua conversão para Deus. E aí repetia diante do crucifixo, Senhor, o que queres que eu faça? E aí, é interessante que a gente faz algumas perguntas na vida da gente, mas que elas acabam sendo retóricas. E não sei se foi assim para São Francisco. Talvez no início não, talvez no início ele realmente perguntasse porque queria saber mesmo, né? Mas aí perguntou por anos, não foi uma semana, não foi um mês, foi um bom tempo perguntando para o crucificado, Senhor, o que queres que eu faça? E depois de tanta demora, a resposta chegou. Mas assim, quando você está nessa espera prolongada, meio que você se acostuma a esperar. E quando a resposta vem, você fica sem chão. Sem chão. Então, por isso que eu digo das perguntas retóricas, né? Às vezes a gente faz algumas perguntas, mas quando a resposta chega, a gente se assusta.
E aí é que a gente precisa olhar com atenção e com carinho para isso, né? Porque às vezes a gente se assusta tanto com a resposta que para de perguntar. Não, a resposta chegou e agora que é a hora de cavar, aprofundar e ir atrás do que você perguntou. Qual é a vontade de Deus? Senhor, o que queres que eu faça? Então, talvez eu acho que por isso que assusta um pouco, né? Porque por mais que a gente pergunte, a resposta é sempre um susto. Mas tem alguma coisa para a gente fazer, então? Tem, é o processo do famoso discernimento, que a gente fala tanto, né? O discernimento é um dom do Espírito Santo, né? E ele é o dom muito necessário para vários momentos da nossa vida, para tudo, na verdade, né? O discernimento é aquela capacidade de ter não só o bom senso pragmático ali para as coisas da vida, do dia a dia, mas é ter essa capacidade de perscrutar as realidades do espírito mesmo, né? E por isso é um dom sobrenatural, não é só uma capacidade, uma habilidade, uma aptidão, né? Então, o discernimento, ele tem esse alcance, né, tão grande. E como o dom do Espírito é o que nos ajuda a diferenciar aquilo que é daquilo que não é. Certo. Da onde vem, da onde não vem. É de Deus e não é de Deus, né? Então, o discernimento, creio que seja o mais necessário mesmo nesse processo de dúvida e de perguntas, né? Então, vamos lá. Deus tem alguma missão para nós. Isso é fato. Nós precisamos descobrir o que Ele quer de nós. E essa inquietação, por que ela vem? Porque a gente não está encontrando sentido no que faz? Todo mundo quer ser feliz, né, Frei? Não sei, você que está escutando a gente, você quer ser feliz? Não quer? Acho que todo mundo quer ser feliz. No fundo, todo mundo quer viver, né? Todo mundo quer viver e não é à toa que Jesus oferece para nós vida em abundância. Certo. Não é sobreviver, viver de qualquer jeito ou como dá, né? É uma vida em abundância que Jesus tem a nos oferecer. E quem não quer, né? Imagina. Todo mundo quer. E essa vida, essa felicidade buscada por todos, passa muito pela realização, né? E esse realizar-se, esse encontrar-se enquanto ser humano, mais do que sucesso, porque quando a gente fala em realização, a gente já pensa sobretudo no campo profissional, né, no sucesso. Mais do que nesse sentido, é você estar em paz com a sua condição e entender que, nossa, eu nasci para isso. É isso que eu quero. São Francisco fala isso, inclusive, né? Quando o crucifixo fala com ele, mas tem o discernimento continua, vai longe ainda, né? Sim. E lá na frente, quando ele escuta o evangelho e se dá conta de que é aquilo que é o chamado dele, ele fala, né? É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu procuro de todo o coração. Então, todo mundo procura alguma coisa. E, no fundo, essa procura está muito ligada a ser feliz, né? E aí, fazer a vontade de Deus, a missão que Ele nos dá, né? Como você parte desse pressuposto e ele é muito real, né? Para gente que tem fé, né? Deus nos quer para algo também, sim, né? Sim. Entender qual é essa missão, qual é o nosso lugar no mundo, o que Deus quer de nós, o que a gente já tem e pode melhorar, e o que a gente acha que não tem, mas na verdade está lá incubado, né? E precisa descobrir. É uma missão mesmo, e a gente depende do discernimento para entender o que é isso na nossa vida, né? Mas vamos polemizar um pouquinho aqui. Vamos polemizar um pouco. Aqui. Pode tomar água aí. Afinal de contas, se é para eu fazer a vontade de Deus, então eu nasci pré-determinado àquilo? Determinado àquilo? Como que eu venho para cá só para fazer aquilo? Ou eu posso também não fazer o que Ele quer? Pode não fazer, você pode fazer o que você quiser, inclusive estragar com a própria vida, né? Mas não necessariamente não fazer a vontade de Deus vai fazer com que você não seja feliz, né? Isso é bom você frisar. É muito interessante porque a bondade e a misericórdia de Deus são tão enormes
que ele não nos obriga a nada. E mesmo que a gente não prossiga com aquilo que ele quis para nós, ele ainda não nos tira o direito de ser feliz, né? Mas é claro que se a gente seguir aquilo que é para nós, né? Aquilo que é, se eu seguir aquilo que é para mim, se eu seguir aquilo que Deus quer de mim, a felicidade, é claro que ela vai ser muito mais plena. E aí faz todo sentido um refrãozinho, um slogan, sei lá, uma coisinha assim que vários freis sempre falaram, né? Até uma coisa um pouco banal, né, talvez, mas que é muito verdadeira. Vocação acertada, futuro feliz. Pra gente fica até meio simplório falar isso, ou até a gente às vezes desconfia, justamente por conta dessa quase que ideia de estar predestinado, né, que está por trás de tudo isso. Não, a vocação acertada é o futuro feliz. Isso não deixa de ser verdade, mesmo que quando a vocação não é acertada, você ainda assim tem a chance de ser feliz, né? Mas é claro que fazer a vontade de Deus vai te fazer uma pessoa muito mais plena, né? E eu tenho visto isso em pessoas que eu conheço, né? Consagrados ou não, casados, enfim, seja o estado de vida que for, né? E mesmo em mim, né? Eu me sinto bem, né? Na vida que eu tenho, né? E mesmo diante de tantos desafios que a gente tem, isso não coloca no mínimo risco a chance de eu continuar seguindo essa vida, né? E eu acho que é isso, é por aí que passa a realização, mais do que, né, voltando, né, naquela questão de ter sucesso em tudo, é você entender, não, mesmo nas limitações, esse é o meu caminho, Vocação é chamado que Deus nos faz. Primeiro chamado à vida, tá, estamos aqui vivo, beleza. Depois, se nós somos cristãos, é porque Ele nos chamou para seguir a Cristo, né? Agora, isso que a gente diz de vocação de padre, de frei, de irmã, de missionário, disso, daquilo e tal, seria a vocação específica, né? Então, seria como que um convite para colaborarmos com Ele. Isso. Jesus chamou, né? Jesus chamou várias pessoas, chamou os 12 que chamaram outros, né? Então, o chamado, ele é uma constante, né? É uma lógica, né? Que vai ali alimentando o crescimento da igreja. Sim. Né? A igreja é feita de vocação, de chamados constantes também, né? E a vocação específica é isso, é a gente saber o como ser um discípulo aonde a gente está, né? É claro que a gente que é frei, que é consagrado, que é padre, tem um compromisso muito maior, que é uma responsabilidade direta por algumas situações, pelo evangelho em si, né? Mas em todos os estados de vida, são chamados a ser discípulos também. Então, se trata quase que do como. Como é que eu vou ser discípulo? Vou ser discípulo formando a minha família? Vou ser um discípulo, né, dedicando a minha vida inteira para Deus? Né? Qual que é a minha opção fundamental, né? A partir da qual eu vou levar tudo aquilo que eu decido, né? Hoje eu preciso decidir a minha vida a partir de ser frade. Todas as opções que eu vou fazer, desde as mais simples e corriqueiras até as mais exigentes, né? Desde aonde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu vou priorizar, tudo isso eu considero que primeiramente eu sou um frade e sou um sacerdote. E aí, a partir disso, é que as coisas devem fazer sentido, né? Tem coisas que não são para mim e tem coisas que devem ser para mim, né? Também um pai e uma mãe de família vão pensar a partir disso. Isso é opção fundamental, né? E aí que está uma coisa interessante. Dentro desse discernimento, eu preciso reconhecer aquilo que eu tenho de bom, de ruim, mas também aquilo que o coração vai pedindo. Não sei se eu estou certo, mas eu acredito que a questão vocacional vai muito da intensidade pela qual eu vou viver aquilo. Por isso você acabou de dizer, como família vamos servir a Deus, como padre vamos servir a Deus, missionários, leigos, tal, mas parece que é uma intensidade que muda. É mais ou menos assim?
Acho que pode ser, né? Não, eu tô colocando... tô refletindo sobre o que você está falando, né? Mas acho que onde o coração bate forte é um sinal, né? Ali tem coisa. Ali tem coisa, Porque, assim, tem muito da aptidão, né, Frei? A vocação que a gente segue tem muito das nossas aptidões. Eu tenho uma aptidão sei lá, cantar, né? Ou não tenho, isso não tem nada a ver comigo. Eu tenho uma aptidão a escrever, né? Eu consigo ter um bom raciocínio lógico para escrever bem, por exemplo. Eu tenho uma boa habilidade de trabalhar com a terra, por exemplo, né? Ou não tenho, sou zero terra, né? Não consigo, demoro horas para fazer uma coisinha que seria simples, né? Então, tem muito da aptidão para a nossa vocação, mas não só a aptidão, não é só aptidão. A vocação é realmente graça, né? A gente passou aí pelo ano vocacional, né? Vocação, graça e missão. E novamente, né? Parece que é aquelas coisas óbvias, mas que a gente precisa recordar, né? Não é óbvio, a vocação é graça, porque é mesmo. É um dom, é um presente e é algo que vem do mistério, é algo espiritual também, né? Tanto que, por exemplo, a gente, por ser sacerdote consagrado, não significa que a gente não tivesse aptidão a formar uma família, por exemplo. Essa é a questão que eu queria chegar. Encaixou perfeito. A família não é uma tentação para nós, não. Né? Todo mundo também, eu também desejaria ali ter uma família, ter um relacionamento e tal, só que parece que é algo a mais, é algo que puxa a mais. É claro que uma família realizaria, mas parece que o coração não se sente completo. Acho que seria nessa linha. Continue, né? Eu só te interrompi porque encaixou o pensamento. Não, mas é isso. Acho que a gente se encontrar... Hoje, né? Hoje eu não me vejo casado mesmo. Então, nesse sentido, fica fácil de discernir. Não me veria pelos passos casado. já dados. É porque a minha vida foi se conduzindo para esse lado também, né? Mas é claro que alguns momentos, algumas situações e algumas famílias mesmo são admiráveis. E isso é encantador, né? E aí a gente até pensa, nossa, pensa se eu tivesse filhos, né, por exemplo, né? Que maravilha que seria. A gente tem sobrinho, né? Você não chegou ainda. Você já tem. Ainda não chegou nisso, né? Daqui uns dias. Mas eu que tenho sobrinhos, por exemplo, né? Que acaba sendo um como se fosse. Sim. Só que a diferença é que a hora que chora a gente entrega. Boa. É só os bônus, né? É só os bônus. Mas é claro que a gente imagina, né? Nossa, pensou se eu tivesse um filho? Como é que eu ia conduzir isso, né? E se eu tivesse um filho com tal dificuldade? A gente se imagina em algumas situações. Isso não significa que eu não tenha aptidão a ser pai, por exemplo. Né? Voltando à questão da aptidão lá, né? Que a gente falava. Porém, eu entendo que a minha vocação é essa, e mesmo o casamento e a paternidade e maternidade sendo algo tão, tão lindo, mesmo a isso que é tão lindo, eu sou capaz de renunciar em nome daquilo que Deus me chamou, né? Como eu falei, agora fica fácil, porque eu não me vejo casado, Sim, não me vejo numa família. Mas é claro que em alguns momentos esse clamor até da própria natureza, né? Da própria natureza. Ele vem e aí é preciso que a gente ressignifique tudo isso, revisite o nosso ponto de partida para entender, não, a minha vida é essa, né? Acho que falar agora é fácil, né? Não sei na hora que a natureza fala alto. Mas é isso, pelos passos já dados. Às vezes a gente esquece que tudo é processo, não é do dia para a noite. E Deus não vai aparecer e dizer... Frei Luiz Felipe, você vai ser padre, você vai ser isso, Frei David, você vai ser isso, ou David, você é um jovem, vá para o seminário. Não, mas como é que a gente vai entender, compreender ou perceber então o que Deus quer de nós? Aí é o tal do discernimento de novo, né, Frei? E o discernimento, ele vai nos ajudar a entender os sinais de Deus, né? Então, esses sinais, eles são muito importantes, né? E esses sinais, primeiramente, não vão ser de forma, assim, como você disse agora, né? Comunicação direta.
não é o modo típico pelo qual Deus se comunica conosco, né? E tampouco vão ser coisas mágicas, supersticiosas, né? Não, os sinais de Deus não são desse modo. Presta atenção, vai anotando aí. Se você sente no teu coração, isso já é um sinal, né? Isso já é um sinal. É aquilo que a gente falava, né? Onde o coração arde um pouco, Isso. já preste atenção, né? É só admiração, né? Acho lindo, mas não é para mim? Ou é vocação? Não. Sou capaz de renunciar a outras coisas que também me encantam para seguir por esse rumo. Uhum. Porque é isso, né? Decisão, uma vez que você escolhe uma coisa, as outras, infelizmente, muitas outras ficam para trás. Algumas coisas até dá para conviverem, né? Sim. Mas muitas você precisa deixar. Por isso que é renúncia. Você deixa coisa renúncia. Boa para coisa melhor. A Mas você renúncia está deixando... Exato. Renúncia é inerente, né? A qualquer escolha que a gente faça e, portanto, também a vocação, né? O que a gente estava falando mesmo? Dessa questão dos sinais. Os sinais, isso. Os sinais. E quando a gente está atento aos sinais de Deus, a gente vai perceber. O que é necessário para a gente entender os sinais de Deus? Rezar. Então, se você está num processo de discernimento vocacional, primeira coisa importantíssima, aprofunde a sua vida de oração. É isso que vai te fazer estar muito mais atento ao que Deus fala para você, não com uma voz vinda direto do céu, mas com aquilo que acontece no seu dia a dia. A oração é o modo da gente aguçar os nossos sentidos do Espírito para entender como é que Deus está falando com a gente, né? E aí, quando a gente chega nesse ponto de aprofundar a nossa oração e entender alguns sinais, a gente vai ver, nossa, Deus estava falando comigo, fazia tempo, eu só não estava percebendo. Então, precisa de oração para poder favorecer essa escuta, né? Tem alguma oração específica ou é rezar a vida? Específica, acho que não. Talvez as fórmulas nos ajudam, né? A própria oração de São Francisco, Senhor, o que queres que eu faça? Era isso e ponto. Repetindo e repetindo, né? Só isso já fez com que ele conseguisse entender que Deus estava falando com ele, né? Mas é a tua oração como você também entende, né? Ou como você se concentra melhor, né? A própria oração do Pai Nosso, né? Que eu falava antes, seja feita a vossa vontade. O que significa isso, né? Seja feita a vossa vontade, né? Mas é claro, é preciso aprofundar, é preciso, né, rezar pessoalmente, rezar diariamente em casa. E não tenha dúvida que estar com o Cristo Eucarístico é o que vai te alimentar, né? Então, participar da missa, além de ser o mínimo, é o máximo ao mesmo tempo, né? Porque é a nossa obrigação já de cristãos, mas é também o ápice, né? Então é o mínimo, porque se você nem isso não fizer, pelo amor de Deus. Sim. Mas é o máximo porque é o ápice do nosso encontro, né? E é claro, né, momentos diante do Santíssimo, né, no silêncio. O silêncio é imprescindível, né? Acho que esse sim talvez seria uma dica boa, né? Rezar no silêncio. Esse é um bom modo de oração vocacional. Silêncio perturba. É verdade. Mostra quem somos. É difícil, né, Frei, rezar no silêncio. Mesmo que a gente já tenha se treinado para isso, até para nós, né? Vamos falar a verdade, não é fácil rezar no silêncio. É que a gente não quer apresentar as nossas misérias para Deus. A gente quer sempre apresentar o melhor. E nós que já estamos nessa caminhada temos consciência. Mas aquele jovem que está iniciando, muitas vezes acaba até falseando a oração para tentar se apresentar bonitinho para Deus e não deixa a verdade aparecer. E o início do silêncio é pura distração. E aí a gente tem uma mentalidade muito utilitarista em geral, né? Então parece que não está sendo útil estar em silêncio.
E aí a gente já descarta logo de cara. Tô silenciando nada, tô aqui pensando no que eu vou fazer daqui a pouco, tô pensando na roupa que eu tô vestindo, na cadeira que tá me incomodando, que eu tô sentado aqui, no grilo que tá me incomodando, na cigarra, né, que tá me incomodando lá fora. Tô silenciando nada, né? Mas é por aí que começa. Se você não silenciar externamente, internamente também vai ser difícil. É aos poucos que a gente vai conseguindo, né, se exercitar para o silêncio. Por isso que é muito admirável todas as iniciativas nesse sentido. Num mundo tão barulhento que a gente vive, né? Por exemplo, as oficinas de oração e vida, né? Eu acho Em breve vamos fantástico. ter um podcast sobre isso. Que bacana. Vamos. É importantíssimo, porque rezar no silêncio se torna cada vez mais difícil num mundo tão poluído, né? Tão cheio de informações e de atrativos o tempo todo, né? A qualidade da atração, a gente já, né, nem vai falar sobre isso. Sim. Mas atrativos, né? O tempo todo, né? Então, por isso que silenciar é difícil mesmo. Mas olha, jovem, não tem outro caminho, não. Silenciar, mesmo que isso te incomode de início, o próprio incômodo faz parte do discernimento. Tá vendo? É um caminho feito com dificuldades. Não é porque você se abriu ao discernimento que agora vai ter só luz, não. Vai ter sombra, vai aparecer, como eu estou dizendo, as nossas misérias, mas é isso que nós temos para apresentar para Deus. Para com isso nós irmos entendendo como que Ele quer contar com a gente. Porque, fala a verdade, tem tanta gente melhor que nós, por que nós? É verdade. Toda vocação tem um pouco desse até... Como é que a gente pode dizer? Um desmerecimento, né? Uma coisa assim. A gente não se sente merecedor, né? Mas não é nem questão de mérito, né? Olha os 12 apóstolos. Começa por aí. Até Judas foi chamado. E com responsabilidade importante ainda, que era cuidar da bolsa. Depois é que ele se desviou, né? Mas ele também foi um chamado de Deus, né? Então, assim... Não é que você é chamado a ser Judas, tá? Você já entendeu. Mas mesmo Pedro, né? Com todas as suas teimosias, né? Arrogante, brabo, ignorante. Então, E o que Jesus queria com ele? O meu xará, Felipe, né? Olha só, eu me identifico muito com o Felipe. Porque ele é desligado, né? Distraído. E eu sou totalmente o desligado, distraído, né? Meu Deus. Mal de nome. Deve ser. Ai. Há quanto tempo estás comigo e não me conheces, né? Quem me vê o Pai, né? Então, assim, às vezes a gente se dá conta daquilo que a gente já está vivendo há tempo. Faz parte também do discernimento. A gente diz, meu Deus do céu, estava na minha cara e eu não vi. É esse processo de discernimento. É tudo isso, né? E é longo, né? São Francisco mesmo, né? Tem um momento da conversão dele, difícil a gente dizer, né? Que teve vários momentos. Quando ele ainda estava na guerra, ele teve um sonho. Aquele sonho já foi muito importante, né? Mas se a gente voltar ainda um pouco atrás, quando ele ficou preso, o momento da prisão em que ele voltou até doente, ele já voltou diferente de tudo isso. Né? Então, a doença e a prisão, você vê, né? Coisas terríveis dão reviravoltas no nosso modo de pensar. Então, considere isso também para o seu discernimento. Né? O sonho que ele teve, né? Daí voltou da guerra e tudo. Depois, quando ele começou a doar as coisas, né? Tudo isso foram reviravoltas importantíssimas. Então, não foi uma, foram várias. Quando ele se despojou na frente do pai, já tinha tido um monte de coisas. Sim. Antes. Quando ele ouviu o crucifixo falar com ele, depois de perguntar um monte, Senhor, o que queres que eu faça? Quando o crucifixo diz, vai e reconstrói a minha igreja, nossa, quanta coisa já tinha passado. E mesmo depois que ele foi reformar a igreja realmente de pedra ali, né? Depois que ele foi entendendo, também foi um tempão para ele entender, né? Encontrar o leproso, beijar o leproso, que foi outra reviravolta, né? Aquilo que era amargo se tornou doçura, né?
ouvir o evangelho e aí entender, é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo. No testamento ele fala, né, depois que o Senhor me deu irmãos, na hora que começou a chegar gente, né, para ser frade também foi então teve muitos momentos de discernimento. Discernimento é um processo contínuo na nossa vida, né? Mas é claro que ele é muito importante para o momento de decisão vocacional, né? Tanto que é bonito de ouvir que as chagas que ele recebe lá no Monte Alverne, já no final, né, da sua trajetória terrena, é como uma resposta àquela pergunta que ele sempre se fazia. O que queres de mim? Estou fazendo isso aqui, mas parece que não dá certo. Tem vários eventos na vida de Francisco que parece que ele está abandonado, está largado. Então, até o final da vida ele foi fazendo discernimento. A gente olhando, né, pensa, né, o que é dar certo então, né? Porque se tudo aquilo não era dar certo, mas entende, né? Porque ele também tinha pensado outras coisas e as coisas foram tomando outro rumo, né? Mas é um processo de vida, né, o discernimento. Aquilo que eu comentei na minha apresentação, por exemplo, sobre o que não foi tão pacífico, a ordenação. Você já vai para lá? Eu ia falar depois, mas então manda ver. Pode? Vai. Tá, então tá. Vai lá. Você que manda. Quando a gente entra, né? A gente que entra adolescente, né, Frei? Mesmo quem entra mais tarde, né? Não tem tanta noção daquilo que é específico da nossa vida, né? E acho que já foi falado em outros podcasts aqui que a nossa vida, a gente tem essa possibilidade de ser irmão. Isso. Irmão leigo, né? Como a gente diz, sem ser ordenado. Mas muitos de nós são ordenados, são sacerdotes, a maioria, na verdade, né? Mas São Francisco mesmo não foi padre, né? Não foi ordenado. Só que, claro, que a minha concepção de frei era o frei padre, porque eu sou fruto de uma paróquia capuchinha. E é claro que numa paróquia vão trabalhar padres, né? Sacerdotes. E aí a gente não tem muito essa noção, né, no começo. É claro que a gente vai aprendendo com o tempo. E quanto mais eu fui conhecendo o carisma franciscano, mais eu fui me encantando. Não é à toa que estou aqui até hoje, né? E aí, essa vida de ser irmão era o que me encantava. Era o que me fazia arder o coração, né? Como a gente falava. Pensava, nossa, eu tenho tantas possibilidades, né? Eu vejo que tenho possibilidade de ser padre, não é esse o problema, né? Mas eu posso, enquanto irmão, estar livre para fazer outras coisas que as demandas que um sacerdote tem não vão dar conta de fazer, né? E aí, com todo esse encantamento pela vida de um irmão leigo, era isso que me encantava. Mas não era uma porta fechada. Isso lá no pós-noviciado, filosofia e tudo, né? Até me desmotivou, confesso, a fazer um pouco a filosofia. Porque, assim, não era algo que me atraía, pelo menos inicialmente. Depois eu terminei reconciliado com a filosofia. Mas no começo não era algo que eu gostava, né? E aí pensava, nossa, mas pra que eu tenho que passar por isso, né? Eu nem sei se eu quero ser padre. E tô aqui, né? E aí, beleza, continuei, né, minha caminhada, porque também eu pensava, não, mas e se eu for padre, né? E se eu entender que esse é o meu caminho? Porque inicialmente parecia que era, agora que parece que não é. E aí eu vou mudar todo esse projeto? Enfim, aí fui levando, fiz o que eu tinha que fazer e prossegui. Quando eu fui para Siqueira, naquele ano que eu falei que foi muito especial, de estágio pastoral, aí parece que estava tudo resolvido. Porque eu entendi que tudo aquilo que eu consegui fazer lá só foi possível porque eu não tinha as demandas que um padre tem. De escritório, de sacramentos. Lindo, maravilhoso, mas que era justamente todas essas tarefas que não possibilitariam ter a dedicação que eu tive com outras realidades que, infelizmente, são desassistidas, né, pela igreja. Que era estar em colégios. Na época, estar nos colégios, nas escolas, me possibilitou uma abertura também para outras instituições, né? Sociais, né? Conselho tutelar, era o CRAS, era os menores, não sei o que.
eu tava com tudo. Tava envolvido em qualquer coisa da cidade, né? E um frade, tava sempre lá. Não era que eu era politiqueiro, não. Longe de ser disso. Longe. Nossa, não é o meu perfil. Mas estava envolvido em todas essas realidades. Vivia na casa lar, né? Com as crianças, né? Que estavam em situação de retirada, né? Da família. Situações difíceis, né? E aí eu entendi, nossa, se eu for padre, eu não vou conseguir fazer esse trabalho. E alguém precisa fazer isso. A igreja não está lá. Beleza, falei, não vou ser padre. Estive contentíssimo com a minha profissão perpétua, porque além de ter sido muito bem preparada, foi linda, maravilhosa, inesquecível, né? E eu entendi que aquele era o momento que eu tinha chegado lá, digamos, sabe, né? Sim. É estranho falar isso porque parece uma formatura, né? Mas no sentido... A galera pensa assim mesmo. Não é isso, tá, gente? Mas tá. Parece. Entendo. E aí, beleza, fui fazer teologia. Mesmo com todo esse pensamento. Falei, agora que eu já tô, já vou. Mesmo que eu pensava, não, eu não vou ser padre. Agora eu entendo que eu quero ser irmão, porque eu quero trabalhar com essas realidades. Mas a teologia eu já estava mais entendendo, não em função de ser padre, mas por conta dos conhecimentos e que isso me ajudaria não só sendo sacerdote, mas em outras coisas também. Prossegui. Aí, como eu falei, aqui em Curitiba eu estava na Nossa Senhora da Luz, paróquia, né? Nos 2 primeiros anos que eu estava ali, foi muito pacífico, porque eu estive muito envolvido no trabalho pastoral, mas ainda com essa ideia, né? Não vou ser padre. No 3º ano da teologia, e que eu estava aqui em Curitiba, na paróquia de Nossa Senhora da Luz, aí eu já comecei a repensar de novo. Assim, nossa, eu tô me encaminhando para o final do curso, que querendo ou não, ele encaminha para ser clérigo. Sim. A teologia encaminha para ser clérigo, não adianta, né? E aí, os próprios trabalhos paroquiais foram me envolvendo, né? Eu não tinha uma responsabilidade direta, mas eu estava envolvido meio que com tudo. Formação de lideranças, mesmo fazer celebrações, né? Ajudava o Frei Henrique, que é o meu padrinho, né, de coração, que era o pároco na época. E aí teve até uma situação bem interessante, né? Lá tem o Centro Social, né? Que é uma instituição cuidada por aquela paróquia, né? E aí teve um momento que eu passei a estar mais perto e depois até tomar conta do Centro Social da paróquia, que é uma instituição à parte, tem também um monte de obrigações burocráticas, que era uma das coisas que me distraía do sacerdócio. Eu pensava, bom, se eu for padre, em algum momento vão querer me colocar de pároco. E eu não me vejo como pároco. Eu vou sofrer muito. Eu não vou conseguir administrar. Não é de mim isso. Então, além de todas as outras coisas, ser pároco me assustava. E por isso eu não queria ser padre, porque eu entendia como quase que uma consequência de ser sacerdote, né? E aí eu estava nesse tempo com o Centro Social, que tinha igual ou piores demandas burocráticas. Eu pensava, não vai ter como escapar disso. E você vê, uma coisa, assim, que até um pouco a gente foge, né, de alguns desafios, é o que faz a gente pensar sobre o futuro, sobre a vida. E aquilo me abriu para pensar, não adianta eu fugir. O que eu tiver que enfrentar, eu vou ter que enfrentar. Mesmo que pareça que não faça parte de mim, vou ter que pedir ajuda, socorro ou me virar. Mas não é isso que deve determinar a minha decisão. Senão, que tipo de vontade de Deus é essa que eu coloco na frente aquilo que só eu quero fazer, né? E a comodidade da situação, né? Exatamente. Foi isso que me abriu para repensar novamente uma porta que parecia que estava fechada, mas acho que estava as janelas bem abertas. Isso no último ano? Isso no 3º ano, eu começou a me incomodar já. E aí, eu deixei pra lá, tipo, não vou pensar nisso agora. Fui fugindo de novo, né?
Que mania que a gente tem de fugir. Não fuja, não adianta fugir. E aí, comecei a pensar de novo, daí loucura, né? Faculdades, né? Aquela coisa, vida louca que a gente tem, né? Então, mais ainda que eu deixava pra lá. Aí chegou no final do ano, eu lembro que não tem como fugir disso mais. Aí eu lembro que eu conversei com o Frei Henrique ainda, né, sobre isso. E aí aquilo já foi uma abertura. Não, eu preciso pensar sobre isso. Ao menos pensar, né? E aí ao longo ali daquele primeiro semestre do último ano da filosofia, da teologia, aliás, eu pensei, não, eu preciso dar tempo para isso, eu preciso dar uma atenção para essa realidade da minha vida. E aí começou de novo. Parece que eu estava lá em 2007 de novo, quando eu tinha 13 anos que eu comecei. Parece que eu voltei. Aquela intensidade do processo de discernimento voltou ali de novo. Foi muito interessante. E aí foi, né? Eu lembro que eu pedi para fazer um retiro, né? Para ter... Porque no fundo eu já tinha resposta, mas eu precisava de uma espécie de confirmação, sabe? Aí eu pedi para fazer um retiro no meio do ano, que estava fora daquilo que já era previsto, né? Aí aproveitar as férias ali de julho, né, para isso. E eu tive um atendimento antes de sair. Eu ia sair, tipo, depois do almoço, de manhã veio alguém, e aí... Beleza. E aí aquele atendimento foi muito revelador. Logo, tipo, de pré-retiro, sabe? Porque a pessoa chegou super aflita, angustiada e, enfim, né? Quem procura a gente dificilmente para falar suas alegrias, né? Às vezes até tem, né? Mas olha, em geral é dificuldade, né? E aí falou e tudo mais, e aí eu fiquei assim, tipo, não tinha muito o que dizer, na verdade, né? Falei algumas palavras de consolo, de conforto, o que eu podia dizer naquele momento. Mas confesso que até me senti sem rumos, não sem rumos, mas assim, sem argumentos, sabe? Desarmado, né? Mas falei o que eu pude naquele momento. Mas no final daquela conversa, a pessoa tinha chegado sem cor, né? Ela estava corada, estava sorrindo, me abraçou e eu pensei, nossa, foi muito o amargo se tornou doçura, foi muito, né, de um ponto a outro, tipo, tava sem cor, ficou com cor, né? Isso quer dizer alguma coisa, não é possível. E aí eu levei aquilo para o retiro e já estava, né, com tudo aquilo que eu vinha pensando, né, nesse meio tempo. E aí eu entendi, não, eu não posso tomar uma decisão que só leve em conta algo pragmático. A vocação é mais do que isso. E aí pensei, seria muito lindo se eu fosse irmão sem ser padre. De fato, teria um campo imenso para trabalhar, mas eu acho que o chamado de Deus para mim é outro, é ser padre mesmo. Não só pelas necessidades. Até porque eu não permitia que a necessidade fosse um chamado, entende? Eu falava, não é só porque está precisando de padre que você é padre, né? E aí eu tive que me despojar também dessa ideia, né? Não, eu entendo que a necessidade não deve ser... A gente não deve matar cachorro a grito, né? Mas também é um jeito de Deus chamar. Então, gente, ó, tá faltando. Então, ó, se toca. Deus tá chamando porque tá faltando também, né? Deus continua chamando, o discernimento é contínuo, é por toda a vida. É muito interessante essa sua partilha, né? Mas quando que a gente pode começar a fazer o discernimento? Com quantos anos? Pois olhe, a juventude é um tempo muito propício para isso, porque faz parte até da própria natureza, do movimento da nossa vida, do corpo, né, das nossas decisões, né? Então é claro que na infância isso já é possível, mas a gente ainda não tem condições de tomar decisões. É importante ser levado em conta, né? Quantos freis a gente vê, né? Que falam, nossa, desde pequeno eu queria ser frei. 11 anos eu já estava lá. 12 anos. Não, ou mesmo antes de estar, né? Às vezes entrou depois, mas também. desde pequeno. Já pensava. Você já pensou desde pequeno, Frei? Como é que foi? Eu? Tô virando a mesa agora. Desde pequeno. Olha mas só. não é questão de frei, de ser padre. Desde pequeno vem a questão do padre. Aí depois ali com 13 anos de idade que eu comecei a ver esse negócio de frei pelo clubinho vocacional. Que legal.
eu, pior que não, acredita? Depois que o Frei me convidou que eu... Felipe, né? Felipe. Demorei a me tocar, que era pra lá que Deus estava me encaminhando, né? E... O que a gente tava falando? Frei, hoje tá feia a coisa. Não, mas é isso aí, a questão da idade. A idade, isso. A adolescência uma fase da vida que favorece muito, né? E a juventude. Então, para mim, a adolescência foi muito importante, né? 13, 14 anos, isso já foi mexendo muito comigo. Porque aí eu já estava meio que deslocado do ambiente onde eu estava. Eu pensava, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa da minha vida. A minha angústia começou assim. Não, o que eu vou fazer agora? Eu preciso estudar um ensino médio melhor. Eu quero trabalhar porque eu estou me sentindo muito à toa, dependendo aqui. Você vê, né? Parecia uma criança que queria ser adulta já, né? Mas, assim, já era um incômodo que já era um sinal vocacional. Depois eu fui entender isso, né? Então, adolescência, juventude, são momentos privilegiados de um discernimento para a opção fundamental. Vou casar? Vou ser frei? Vou ser padre? Vou comprar uma bicicleta? Não, comprar uma bicicleta não. Claro, para alguns isso acontece mais tarde, né? Mas, em geral, a gente vai dando o direcionamento da nossa vida na juventude. Isso pode acontecer mais tarde também, né? Isso pode acontecer mais tarde. Hoje, um fenômeno que está acontecendo são das vocações adultas, né? Em que já temos também caminhos para elas, né? A própria Arquidiocese de Curitiba tem o ID. O regional, né? Na verdade, tem o ID. Né? Isso. Mas é isso. Até os 30, 35 anos seria uma idade. Até os 35 anos é possível para nós, freis capuchinhos, né? 35. Isso. Mais tarde do que isso, acaba sendo um pouco difícil adaptar muita coisa que já se cristalizou pela própria maturidade humana. No caso de ser um padre diocesano, como a pessoa, no caso do ID, né, aqui que você está falando, é muito diferente, né, porque são outras questões, né, que estão em jogo. Agora, o modo como a gente é formado para a vida capuchinha exige toda uma moldagem, né, de vida, de espírito, que tem que ter alguns pressupostos ali, né? E aí a idade parece que não é importante, mas é. O próprio movimento, o ritmo da vida vai deixando a gente mais flexível ou inflexível para algumas coisas, para algumas mudanças, né? Então tem muito disso. Às vezes é até um pouco decepcionante para quem é mais velho. E acontece muito, né? De quererem ser frade, por exemplo. Sim. E aí é uma frustração, né? Porque às vezes não é possível, não dá certo. Não é por maldade, mas tem seus motivos, é que nós também não temos essa estrutura. E é uma coisa muito de agora, porque a juventude está se prolongando, né? Todo esse tempo ele está ficando muito mais tarde. Então, são coisas novas que ainda não aprendemos a lidar. Então, temos que ter paciência, calma, mas não podemos também trazer sem a capacidade de oferecer o melhor. Mas é isto, né, Frei? Eu não sei se tem mais alguma pergunta, porque eu me prolongo. Você vê que eu me prolongo. Mas que bom! Você não está gostando da conversa? Tá? Espero que sim. Nossa, tá muito legal. Não, para a gente já ir concluindo, eu acredito que é bom só a gente focar também que a família, a vida de comunidade é essencial no discernimento. Com certeza, com certeza. Às vezes a família é um empecilho, até, né? Porque vai dizer que você nunca escutou uma história de que o pai queria que fosse de determinada profissão, mas o filho, na verdade, não queria aquilo, né? Ou não se entendia daquele modo, né? Tem a história do Frei Joemar, né? Bem interessante, né, Frei? Contar aqui para vocês. Esse Frei Joemar, ele é pontagrossense, meu conterrâneo, tá? Ele começou a missão lá no Paraguai, né? Faz mais de 30 anos já que a nossa província tem essa missão no Paraguai. Foi ele que foi o primeiro frade que foi para lá. E antes, quando ele estava aqui, ele participava, né, lá da nossa paróquia em Ponta Grossa, acho que era da Jufra, se eu não me engano. Juventude Franciscana. E aí, a família queria que ele fosse médico,
porque fazia parte do que a família tinha planejado para seus filhos, e era para que ele fosse médico. Ele não queria muito, não, mas ele foi, né? Foi. Nesse meio tempo, ele também estava fazendo discernimento, pois ele terminou o curso e entregou o seu diploma para o seu pai. Olha, tá aqui o que o senhor queria, agora eu vou fazer o que eu quero. E foi, é um frade missionário incrível, né? Então, a família, ela ajuda, as nossas famílias, né, Frei? Eu conheço tua família, você conhece a minha, ajudaram em muito. Teve resistências em alguns momentos, pode ser, mas até hoje são grandes apoiadores, né? Acho que a família do Frei Joemar também se tornaram grandes apoiadores depois, porque entenderam, né, que era um chamado de Deus. Mas tem esses dois aspectos. Pode ser ajuda, pode ser empecilho, né? Como tudo na vida, na verdade, né? Até para casar, né? A famosa relação nora-sogra, né? Tem muito disso também, de entender o que é uma visão saudável e do que é intromissão, né? Do que é ajuda e apoio e do que é um envolvimento excessivo, né? Tudo isso precisa de discernimento. Discernimento é a palavra-chave, com tempo, serenidade, abertura de coração. Mas então vamos lá. Quem quer ser Frei Capuchinho, como é que faz? Fale comigo, fale com o Frei David. Fala o Instagram, fala o teu Instagram. Meu Instagram, @freilipe. Freilipe, esse é o meu Instagram. Mas siga também os nossos, né? As instituições. @capuchinhosPRSC, né? Que é o da nossa província. @capuchinhosBR, que é dos capuchinhos do Brasil. E assim a gente vai se encontrando, converse conosco, né? O que você precisar de ajuda, nós, né? O Frei falou que eu tô liberado, ó. Tô liberado. Se na sua paróquia também tem algum encontro, algum evento vocacional, né? Estamos aí, naquilo que for possível ajudar, nós ajudamos. E a gente se coloca à disposição também para ajudar a trilhar esse caminho que todos nós trilhamos na vida, de entender o que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Muito obrigado, Frei Luiz Felipe, Frei Felipe, foi demais. Foi topzera, né? Foi muito, muito bom. Agradeço de coração por você ter aceitado o meu convite. Agradeço novamente o convite, de novo, Frei. Agradeço aí toda a estrutura, né, da Evangelizar, pra gente estar aqui nesse Cappuccino Cast. Só senti falta de uma coisa. Do Cappuccino. Do Cappuccino. Pois é, hoje me deixaram na mão. Vou ter que chamar ele de novo para um outro podcast para dar o Cappuccino. Hoje eu fiquei sem, me perdoe. A fraternidade compensou. Exatamente. Obrigado, Deus abençoe você, a sua vocação, a sua missão, a nossa missão também juntos, né, Frei? Deus abençoe você que está nos escutando até agora, né? E que isso possa também ter te ajudado, te tocado de alguma forma a entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida e que o Espírito Santo de Deus nos dê sempre mais o dom do discernimento. Amém. E este foi o episódio Senhor, o que queres que eu faça? Onde pudemos conversar com ele, Frei Luiz Felipe Camargo, frade capuchinho, hoje frade responsável pelo Centro de Animação Vocacional da província do Paraná e Santa Catarina. Gostou? Acredito que sim. Então, compartilhe e principalmente para aquele jovem, para aquela jovem que você sabe que está com uma inquietação. Mas, acima de tudo, compartilhe também com os amigos, familiares, para compreenderem um pouco mais esta questão de discernimento, vocação e serviu para você também, que já é casado, que já é padre, já é religioso, para fomentar ainda mais a sua decisão diária. Pois bem, eu te aguardo aqui no próximo episódio, que com certeza terá um convidado, uma convidada espetacular para edificar ainda mais a nossa caminhada franciscano capuchinho. Deus te abençoe. Paz e bem. Paz e bem.